Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Spacecast, que é o podcast oficial do Business Club. O Business Club é a nossa ferramenta que faz parte do Arcspace, que é o empreendimento a sendo construído pela Space Incorporadora. É o mais moderno, mais tecnológico e o que gera mais conexões entre os clientes e empresários. E hoje eu vou bater um papo aqui sobre negócios, sobre interações, sobre ideias e trazendo sempre convidados que são clientes do Arcspace, mas também colaboradores, parceiros, para integrar aqui essa mesa maravilhosa. E hoje tenho dois convidados especiais, com dois segmentos diferenciados, mas se convergem para um objetivo, que é gerar conexões, trazer soluções para os clientes e também para a população. Comigo está aqui hoje Cleito Ventura. Ele é especialista em estratégia de consórcio de alto padrão, de alto ticket, e também trabalha em outros segmentos, trazendo soluções financeiras, tá, para os clientes. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Obrigado, é um prazer estar aqui com você hoje. E comigo, ela que já vende com o seu sorriso, ela conecta pessoas com o seu sorriso. E ó, lembrando daquele livro de Dale Carnegie, Como Influenciar Pessoas, né? E ele fala que o sorriso, ele abre as portas, né? Abre portas e conecta as pessoas. Exatamente. Então, Aline Catinho, pessoa maravilhosa, uma das corretoras de alto padrão aqui, de mais sucesso no mercado, também é cliente Space e também é a corretora aqui da nossa incorporadora. Aline, você transpira alegria, transpira segurança com esse seu sorriso, essa sua simpatia. Muito obrigada. É uma satisfação sempre estar aqui. Me sinto sempre muito bem em casa. Pois é, eu vou começar com você, pegar o seu gancho aí dessa simpatia, dessa que você tem. O que é que te encantou mais com relação ao Arcspace? Eu vou entrar logo um pouco sobre o nosso empreendimento maravilhoso, de repente navega em outros temas. Eu quero trazer para você assim, você como uma corretora de alto padrão, que você navega em diversos, né, segmentos da sociedade, com certeza teve acesso a diversos empreendimentos corporativos, também residenciais e familiares. Você como cliente, o que te encantou no primeiro momento quando você viu o Arcspace? Então, quando eu fiz o primeiro treinamento do Arcspace, eu vi que ele não era mais do mesmo. Isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de inovação, de tecnologia, modernização, e tudo isso eu encontrei num só lugar, no Arcspace. E foi com a primeira apresentação, com o primeiro contato com o empreendimento, que me encantou e eu disse, eu quero fazer parte disso, desse novo ecossistema que nasce em João Pessoa, e que eu sei que a gente vai falar mais na frente, mas já dando um spoiler, que ele nasce em João Pessoa e ele vai ter uma grande expansão, né? Então foi isso, foi saber que eu estou em um espaço corporativo que não é mais do mesmo, traz uma proposta diferente de uma comunidade de empresários e que vão se conectar e que tem a possibilidade de posicionar a sua marca de forma extraordinária, onde seus clientes vão ter muito além de uma sala, vão ter um business club, onde a gente vai ter diversas possibilidades de agregar valor e trazer oportunidade aos nossos clientes. Maravilha. Daqui a pouco eu volto um pouquinho mais para aprofundar nesse assunto. Mas, Cleiton, me responde, quem é o Cleiton Ventura? Cleiton Ventura. Quem é o Cleiton Ventura? Eu tenho uma mescla. Eu nasci na Bahia, imagina, né? Nasci na Bahia, cresci em São Paulo e vim morar no Nordeste depois de muitos anos já. E aqui eu abri a minha empresa, né? Eu tenho uma corretora de seguros, é a Sentir Seguro. E esse nome é engraçado porque eu demorei 3 meses para abrir a empresa, que eu queria um nome que transparecesse aquele serviço, aquele sentimento que a gente queria levar para os clientes. Então, Sentir Seguro foi um nome muito bacana que veio, assim, uma inspiração divina. Então, é uma corretora de seguros com foco em seguros e também hoje no produto consórcio, né? Então, através dessa pegada do consórcio, foi aí que eu também conheci a Aline, né? A gente faz parte de uma rede de networking, né? Também muito interessante, que é o BNI. Lá eu conheci a Aline, pude desenvolver um pouco mais, estreitar o relacionamento com ela. Então o Cleiton é um cara, já fui monge, posso dizer assim, então é um cara muito ético, muito correto, que busca trazer excelência no seu serviço,
fazer com que os seus clientes se sintam seguros, né, através de produtos financeiros, né, de seguros de um modo geral, e agora também buscando a realização de sonhos e de projetos através do produto consórcio. Maravilha. Daqui a pouco eu volto a falar sobre o consórcio. O consórcio hoje sempre foi um produto que não tem crise, supera a crise, ele é totalmente atemporal em termos de crise. Eu também trabalhei com consórcio um tempo atrás e entendo um pouquinho sobre essa ferramenta, esse veículo econômico que é poderoso. Muito estratégico, Muito estratégico. Mas como é que foi sua conexão com o Workspace? Então, a Aline, a gente se conectou através do BNI e lá no BNI nós temos uma maneira de nos relacionar, né, de gerar negócios entre a gente, e onde nós, empresários, pedimos referências de negócios uns para os outros. Então, a Aline, ela trouxe um pedido de referência para pessoas que queriam se posicionar estrategicamente através de uma sala comercial no empreendimento do Workspace. Aquilo me chamou a atenção, né, então, naturalmente, eu procurei a Aline para entender um pouco mais do projeto e fiquei encantado, fiquei fascinado. Eu gosto muito de tecnologia e pude perceber que o Workspace tem muita tecnologia embarcada no empreendimento. Realmente é um empreendimento diferenciado, né? O fato de você fazer conexões com outras pessoas, de outros estados, né? De outros projetos Workspaces que virão. Então tudo isso me chamou muita atenção, porque eu como empresário, eu sempre busquei criar conexões, né, com outras pessoas, com outros locais, outros empresários, porque quando eu abri minha empresa originalmente, por eu não ser do Nordeste, na época eu morava em Campina Grande, eu me sentia sozinho, porque eu não tinha conexões na cidade. Então, a partir daí eu comecei a buscar ter esse olhar de fazer networking, de conhecer pessoas. E o Workspace, ele tem essa pegada muito legal, né, de criar essa interação entre as pessoas que estão dentro do projeto. Isso me chamou bastante atenção quando a Aline me apresentou, então não tive dúvidas alguma ao entrar nesse projeto e fazer parte aí do Workspace. Maravilha. Aline, você como especialista em equipamento de alto padrão, né? O que é que você viu aqui? O empresário que busca o topo, ele busca não só um endereço comercial unicamente. Você falou na sua fala inicial aí a questão, o que lhe encantou, mas trazendo para o mercado agora da sua atuação como um profissional na área imobiliária. Como profissional na área imobiliária, a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade de fazer uma curadoria, né, dos empreendimentos, o que seria algo diferenciado, algo que não fosse mais alguma coisa, mas que trouxesse, além de uma localização, trouxesse posicionamento de marca e oportunidade de reais negócios e negócios fantásticos, né? Então, isso que eu trago aos meus clientes. Posicionamento, localização, modernização e oportunidade de uma comunidade muito ampla de network que nasce no Workspace. Maravilha. O consórcio é um produto que ele não sofre crise, né? Ele supera qualquer tipo de crise. Como é que você vê hoje o consórcio como facilitador para quem quer realmente aproveitar essa oportunidade, né? Seja para adquirir um bem imobiliário ou também outros tipos de bens, como carro, embora até mesmo tem consórcio hoje até para cirurgia estética, né? Pulando disso, até mesmo para viagem. Sim. Né? Como é que você pode trazer hoje o consórcio, de linhas gerais, como uma ferramenta, como um veículo econômico que diferencia dos outros oportunidades que tem no mercado, para aquela pessoa que não tem ainda o entendimento de fato das vantagens do consórcio como um solucionador de crédito, né? Exatamente. O consórcio ele deixou de ser apenas um meio financeiro pelo qual você vai comprar algo, né? Assim, eu preciso comprar um imóvel, um carro, então vou ali, faço um consórcio, me planejo. O consórcio ele tornou-se um produto estratégico para pessoas com visão e principalmente investidores. Porque vamos pegar um exemplo aqui, o Workspace. Nós estamos em obra, vamos entregar um empreendimento daqui a alguns anos. Isso. Então, é possível, por exemplo, através do consórcio, você entrar num grupo específico, pagando meia parcela, então isso não vai pesar muito no seu orçamento, e todo o saldo que você pagou para a construtora, no período de obra, entradas intercaladas, você utiliza tudo isso como um saldo para ofertar lance e contemplar a sua carta de crédito.
Então, lá na frente, na entrega do empreendimento, você vai ter ali um saldo, digamos, 50% a pagar para a construtora e você pode utilizar o consórcio para quitar esse saldo com a construtora, sem precisar entrar num financiamento bancário. A gente sabe que os juros hoje estão muito altos, não existe uma perspectiva de curto prazo de baixar esses juros. Então, o consórcio, por não ter juros, ter apenas uma taxa de administração, é extremamente vantajoso, porque você consegue se planejar e a palavra de ordem é justamente essa: planejamento estratégico. Ou seja, a inteligência de carta de crédito, né, que nós chamamos também. Exato. Porque tem até um pouco de preconceito em algumas pessoas por não conhecer de fato Sim. o consórcio, porque o consórcio não é para aquela pessoa que quer comprar algo de imediato. Não é? É verdade. Imediato. É um planejamento, mas os benefícios são muito maiores porque não tem juros, né? Hoje Então, em dia, até desculpa interromper, hoje em dia a gente tem inclusive projetos para curto prazo, mas naturalmente exige uma entrada maior, exige um planejamento mais focado em colocar um aporte de capital para que esse planejamento dê certo. Então a ideia do consórcio é a personalização. Cada pessoa tem um projeto, tem um ideal e a gente consegue adequar baseado no ideal daquela pessoa. E é uma inteligência imobiliária, né? Olhando para o meu setor, é uma inteligência imobiliária porque a pessoa com uma carta contemplada, ela tem mais facilidade de negociação, porque ela já tem uma carta contemplada e isso facilita as negociações na hora que ela vai decidir investir em um imóvel. É justamente isso, a questão. E pegando o gancho da Aline, como é que funciona essa estratégia? Ok, hoje quero comprar uma sala no Workspace, né? Em poucos minutos, qual o plano que você recomendaria para mim usando o consórcio? Vamos Exatamente. O primeiro passo... Vamos lá, um valor de uma sala hoje. Vamos fazer uma parte prática aqui agora. Nossa corretora aí. A corretora, eu sou o cliente, atenção pessoal, eu já tenho minha sala aqui, eu tenho um módulo, tá? Pretendo comprar uma sala, mas vamos lá, eu quero comprar uma sala hoje. Corretora Aline e o nosso consultor financeiro do consórcio, o Cleiton. Ok, eu não quero usar meu capital, a minha reserva. Qual o melhor planejamento hoje para comprar uma sala Space usando a ferramenta do consórcio? Posso começar respondendo assim: se você quer fazer parte, não é só de uma sala, mas você quer fazer parte de um ecossistema, que quando a gente conversou, eu e Cleiton, ele disse assim, a sala é uma consequência, eu estou comprando oportunidade. O acesso. Boa. O acesso. Então, se você quer ter acesso a um ecossistema de alto valor, de alto potencial, então, você não vai estar comprando uma sala, você vai estar comprando esse acesso, como disse o Cleiton. Então, hoje uma sala no Workspace, a depender do tamanho, vamos considerar aí um ticket médio de 400 mil a 500 mil. Para facilitar os cálculos, 500 mil. Então, a vantagem de você fazer a aquisição hoje é que você consegue facilidade de parcelamento com a construtora, né? Você pode até parcelar a entrada e dividir o restante aí ao longo da construção, você divide o restante. Então, você tem essa facilidade, porque ela ainda não está pronta, então você negocia diretamente com a construtora. Pegando a fala do Cleiton, lá na frente você tem um saldo que você vai precisar entrar no financiamento ou você vai precisar pagar à vista. E aí é onde entra o consórcio. Exatamente. Você planeja aqui, você dá a entrada na tua sala aqui com a gente e já planeja com o Cleiton a quitação dessa sala quando for a entrega das chaves. Olha que legal. Digamos que essa sala custe 500 mil reais. Né? Então você negociou ali com a construtora uma entrada e parcelas mensais intercaladas. E na entrega das chaves você vai ter pago 50% do imóvel. Você vai ter 250 mil de saldo a pagar. Então, se agora você entra num consórcio, para não pesar no seu orçamento, já que você vai ter parcelas mensais intercaladas para pagar, você entra num consórcio de meia parcela. Então, entraria numa carta de 500 mil, que a parcela normal seria quase 4 mil reais. Então, você entra ali num consórcio de meia parcela, pagando algo em torno ali de R$ 1.850 por mês, nessa carta de 500 mil. Então, você já começa todos os meses a participar das assembleias. Você já pode todos os meses ofertar um lance embutido, utilizando o capital apenas do consórcio para contemplar a carta de crédito. E nisso você já vai pagando e tendo essas oportunidades. Se a contemplação vier por sorteio, vai ser uma coisa maravilhosa,
porque você vai ter o saldo para pagar para a construtora e ainda sobra um outro recurso para você investir no flat com a linha aqui em João Pessoa, que está bombando. Exatamente. E a carta contemplada, né, te dá maior poder de negociação, principalmente no mercado de luxo, né? Exatamente. Os grandes Exato. incorporadores, eles amam o cliente com carta contemplada. Então, Crédito liberado. não é verdade? Porque está liberado. Exatamente. Então, você tem mais poder de negociação com o próprio construtor. Ele com o já próprio... sabe que o cliente tem potencial de compra. Exato. Então, ele não vai querer perder esse cliente. Então, ele vai fazer de tudo para atender dentro de uma política também interna. Nada, como o próprio Bruno, CEO da ArcSpace, ele diz, não adianta eu promover promoções, dar descontos e não conseguir garantir depois a qualidade que a gente promete. Então, é tudo que esteja dentro do permitido, né? Aquilo que seja viável para todas as partes. A gente está falando muito de ecossistema, né? Hoje, a palavra hoje que move realmente o mundo empresarial é ecossistema e ROI, né? Então, tudo tem que dar ROI hoje. A moeda do empresário chama-se ROI, no meu entendimento. E trazendo para o conceito do ecossistema, qual a média de valorização que o investidor, ao adquirir uma unidade no ArcSpace, ele pode ter previsibilidade a médio e longo prazo depois que ele... Na verdade, a partir do momento que ele já adquiriu hoje, mesmo está sendo entregue, ele já começa a usufruir do ecossistema. Né? Esse ecossistema, através do network, ele pode justamente pagar as mensalidades com os próprios negócios gerados dentro do próprio ecossistema, que é a proposta do Business Club. Exatamente. É onde a gente vai entrar um pouquinho agora a questão do impacto de negócio através do network, que é a proposta do Business Club. Mas trazendo essa questão do ecossistema Space, em termos práticos de valorização, como é que você, como investidora, como corretora de alto padrão, consegue enxergar isso através desse equipamento maravilhoso que é o ArcSpace? Então, falar de valorização, quando a gente fala de valorização a modo geral, ele está muito relacionado à localização, o tipo de empreendimento que você está investindo, o que está agregado a ele. No ArcSpace, ele é nítido que quando você faz uma aquisição, não é porque nós somos ArcSpace, porque eu venho do ArcSpace que eu estou falando sobre essa questão da valorização, mas é pelo que está também agregado a ele. Atrás de você tem uma frase, o futuro é o nosso espaço. No ArcSpace o futuro já começou, o empreendimento está aqui próximo, sendo construído, e nós já estamos vivendo um pouquinho da metodologia que o ArcSpace promete, que é exatamente o podcast, essa possibilidade de, através de um aplicativo, você ter acesso aos outros empresários. Então isso você já sai na frente ganhando. Você já ganha essa oportunidade, como você usou na sua fala, de oportunidade de conexões, né? Então, está muito mais além do financeiro. O financeiro é nítido que ele já está sendo garantido. Então, todas as pessoas que hoje já possuem essa sala tiveram uma visão do futuro que já estão presenciando, né, hoje essa realidade das coisas que podem e que já estão acontecendo. Quando o ArcSpace estiver pronto, aí as pessoas vão ter uma outra percepção de valor. Aquelas que não entraram, vão dizer, poxa, eu perdi a oportunidade de estar lá no começo do jogo, lá no começo do negócio. E aí elas vão ter uma percepção, isso aqui vai ser, vai ser amplo, vai ser uma explosão de uma oportunidade. Sempre digo que estar no ArcSpace é uma assinatura de exclusividade e oportunidade. Exatamente. Exatamente. Então, essa questão que você perguntou, por exemplo, do retorno financeiro, né? A gente tem naturalmente o retorno financeiro da valorização do imóvel, mas mensurar esse retorno de estar no meio de empresários, de pessoas com a mesma mentalidade de você, de crescimento, de interação, de networking, é quase muito difícil, né? E vai depender muito de cada empresário, o quanto de retorno financeiro ele vai conseguir extrair dessas oportunidades, né? Porque muitas oportunidades surgirão, com certeza. Aí eu gostaria até de fazer uma pergunta para o Cleiton, se você já sente que, a partir do momento que você investiu aqui no ArcSpace, você já sente que houve uma valorização? Você consegue já sentir, sem saber, sem mensurar valor, mas você consegue sentir que já há um valor agregado?
Então, eu confesso que ultimamente eu andei meio por fora dessa questão de valorização do empreendimento em si, né? Mas eu vejo que o mercado de João Pessoa, né? Estamos aqui nessa cidade maravilhosa, ele é um mercado muito pujante. Atualmente eu estou comprando também um imóvel e pude perceber que durante o processo de compra do imóvel, outras oportunidades que nós havíamos visto já não estavam mais disponíveis e outras já estavam muito mais caras em questão de um curto espaço de tempo, meses. Poucos meses. Poucos meses. Então, especificamente, o mercado de João Pessoa está muito pujante. Grandes construtoras vindo para cá, grandes empreendimentos. Então, tudo isso naturalmente faz com que o nosso investimento aqui no ArcSpace, né, também se valorize. E assim, tudo que surgir com essa proposta foi inspirado nesse projeto. Entende? Então, qualquer empreendimento empresarial que traga uma proposta desse ecossistema que o ArcSpace oferece, divulga, vai ser algo que surgiu a partir dele. Até os próximos empreendimentos da ArcSpace, que vão surgir em outras cidades, eles já vão ser a referência desse e os valores deles também não serão os mesmos. E aqui, a cada laje, falando de construção, a cada laje que ele sobe o valor agregado a esse empreendimento. E essa é a vantagem justamente quem está no projeto desde o início. Quem né? chega primeiro bebe água limpa. Exatamente, já falando de valorização. Vocês hoje, além de ser expert nas áreas que vocês atuam, né? Você no mercado imobiliário de alto padrão e você a parte de consórcio especificamente, Sim. Mas vocês são pessoas extremamente conectadas, são pessoas que navegam no ecossistema de conexões empresariais, que tem o network como um pilar, o network como fonte mesmo, como ferramenta de trabalho profissional. Eu quero navegar um pouquinho agora nesse contexto do network estratégico, do network profissional, porque aqui são 3 pessoas que usam o network como estilo de vida. Para mim, network, ele é um estilo de vida. E hoje é uma das moedas mais valorizadas hoje do mundo. Então, quem aplica o network de forma profissional, de forma como deve ser, tem resultados incríveis. Eu posso afirmar para vocês que tudo que eu consegui na minha vida foi através de network, de toda a minha carreira. Eu tenho 3 fases da minha carreira. Né? Eu tive a empresa de eventos corporativos na década de 90, foi a maior empresa da Paraíba. Na época, eu cheguei a realizar evento para a ONU. Depois passei outra parte da minha vida trabalhando com vendas diretas, mercado de venda direta. Startei muitas empresas a nível nacional e internacional. E recentemente, na outra parte da minha carreira agora, a última não, que eu estou vivendo, é justamente compilando toda essa minha expertise dentro do molde que é o network estratégico. E vocês trabalham com isso. E eu queria trazer agora mesmo para discutir um pouco, no bom sentido, o network como um pilar estratégico para gerar conexões, criar relacionamento para depois sim fechar negócio. Porque vocês fazem parte de um dos maiores grupos de network do Brasil e do mundo, que é o BNI. Exato. Eu também tenho meu clube de network, o Index Club, e João Pessoa tem vários grupos de network e ecossistema, e isso está cada vez mais forte. Porém, é importante a gente decifrar qual deles é que se adequa melhor a você e do seu perfil. Mas o network como pilar, network como estratégia, para você, Aline, o que você já tem conseguido, ou pode trazer aqui para a audiência, um exemplo bem prático, como o network te abriu portas e te colocou em mesas, em cenários que normalmente você não conseguiria, mesmo sendo um grande profissional do mercado. Eu vou trazer para você uma metodologia do BNI. O BNI é uma metodologia que já existe há mais de 40 anos no mercado, né, onde é uma ferramenta de marketing profissional com referências qualificadas. E o que ele me proporcionou foi VCR, essa sigla, VCR. Primeiro, visibilidade. Através do BNI, eu ganhei visibilidade no meu mercado e também com os membros para que eu pudesse ter um reconhecimento daquilo que eu faço
e até mesmo uma autoridade, as pessoas entenderem que realmente a Aline é especialista naquilo que ela vende, naquilo que ela fala, naquilo que ela propõe, né? No que ela divulga, para depois vir a rentabilidade. Então, visibilidade gerou credibilidade, que consequentemente me resultou em rentabilidade. Maravilha. E o que o network para você tem colocado? Eu falo network no dia a dia, tá? No dia a dia, porque o network, como eu falei, é um estilo de vida. Né? Sim. Então, nos lugares que você frequenta, do posicionamento que você tem, das conexões que você faz e, sobretudo, como se faz e como se mantém essas conexões ativas, né? Então, você especificamente, Cleiton, me traz um case recente, eu que vi na sua memória. Caramba, nesse lugar eu só tive acesso porque foi através do network realmente executado de forma profissional. Só estou aqui hoje por causa do poder do networking. Olha lá, Bruno Velar, o meu amigo Bruno Velar, o poder do network. Imagina, né? Estar aqui com você, poder gravar esse podcast com a minha amiga Aline. Tudo isso começou através de onde? Através do BNI, onde eu conheci minha amiga Aline, onde eu comprei a sala do Workspace. Então o network, ele coloca a gente em lugares que a gente nem imaginaria. Né? Eu sempre digo que o network coloca em lugares que o teu currículo não colocaria. Exatamente. Te dá acessos. Uma coisa muito bacana, você havia perguntado no início, né? Quem é o Cleiton, né? Uma coisa assim que eu tenho dentro de mim, faz parte da minha natureza, é uma atitude natural de querer ajudar. Então o networking também não é aquele sentido de que eu vou ali para vender, eu vou ali para fechar negócio. É muito além, ele vai muito mais profundo. É também como eu posso contribuir com essas pessoas que estão nesse ambiente. Né? Então, muito mais do que eu vou para fechar negócios, eu vou para contribuir, eu vou para somar. No BNI nós temos a palavra Giver's Gain. Então, quanto mais você contribui, mais as pessoas vão ver você com outros olhos e vão querer retribuir de volta. Então esse Giver's Gain, essa filosofia de que eu contribuo, eu ajudo e eu ganho ajudando as pessoas. Esse gatilho natural que as pessoas sentem quando são ajudadas, fala, poxa, eu preciso reciprocar com o Cleiton me ajudou, ele... Exatamente. Porque e esse ganho, Valdemir, que ele fala, eu ganho ajudando as pessoas, não é um ganho financeiro. Não, claro. Exatamente. Vale ressaltar isso. A pandemia, né? A pandemia sem precedente em todos os sentidos, né? Mas a pandemia trouxe aflorou a necessidade das pessoas olhar para as pessoas como pessoas, né? Exato. Então, mas depois da pandemia, as pessoas estão carentes de atenção. Existe um termo muito usado no network que chama Attention Economy, que é a economia não só no network, mas no mundo digital, que é a Attention Economy, que é a economia da atenção. E até foi um tema da minha palestra lá em Guarabira, no evento que eu palestrei de network também, do meu amigo Luciano. Então, as pessoas estão carentes de atenção. Porém, como você dá atenção, que é o grande diferencial. Exato. E trazendo isso para a nossa dinâmica de conexões de network, seja numa mesa de reunião, seja num evento, seja num encontro de network ou no dia a dia, é o que você falou. As pessoas, primeiramente, algumas pessoas querem vender alguma coisa e isso afasta as pessoas. Porque o empresário ele percebe quando a pessoa está querendo vender. Claro, Valdemir, mas você está sendo incongruente, porque a venda é o gatilho que sustenta o mundo. Concordo. Sem venda, ninguém sai na rua dizendo eu quero comprar, eu quero comprar. Né? Sem venda, a empresa não se sustenta. Ponto. Né? Então, porque tudo aqui foi vendido. A minha roupa foi vendida. A venda é fato. Porém, como vender que é o diferencial. E trazendo isso para o nosso universo, nós estamos conversando aqui que é o network, é fundamental como se portar numa mesa de negócio. Então, você falou, primeiro ele tem que depositar para depois sacar. Entregar ser interessante, valor, não interesseiro, né? Ser o máximo, aí ser interessante, não interesseiro. Aí uma vez eu falei isso numa palestra minha, Valdemir, mas isso não é um pouco uma falácia, não, porque todo mundo tem interesse em vender. Eu concordo, todo mundo tem interesse em vender. Né? Mas nem todo mundo tem interesse em comprar o seu produto. Mas você pode vender sem vender. Pois é, então a postura é totalmente diferente e quem tem essa postura diferenciada é que os grupos de network profissionais
aplicam, está tendo muito sucesso. Então, o acesso hoje é muito importante, né? Quem tem acesso tem tudo. E o network é fundamental. No teu caso especificamente, Cleito, em termos de negócio de consórcios, tá? Qual seria hoje um dica que você dá justamente para quem quer fazer investimentos reais imobiliário com relação ao consórcio? Qual é o primeiro passo que ele teria que dar para fazer, primeiro, uma análise mais de previsibilidade com relação a esse segmento? Sim, vamos lá. O consórcio, ele é uma ferramenta estratégica. Não é um produto qualquer, é uma ferramenta estratégica. Então, o primeiro passo é a pessoa ter um consórcio. Simples assim. E ela não precisa ter um consórcio com um alto custo mensal. Ela pode ter, conforme eu falei anteriormente, um consórcio de meia parcela. A partir do momento que você tem uma carta de consórcio, possibilidades surgem. Por exemplo, o mercado está muito aquecido para carta contemplada. As pessoas compram carta de contemplada e quem vende? Vende quem tem. Então, se um investidor ele faz ali 10, 15, 20 cotas de consórcio, espera essas cartas irem contemplando, ele vai vendendo essas cartas contempladas e fazendo lucro. Então, a possibilidade de lucro na venda da carta. Segunda possibilidade de lucro, você compra um imóvel, coloca o imóvel para rentabilizar, a rentabilização do imóvel paga a própria parcela do consórcio. Você pode usar o consórcio como uma previdência privada. Você deixa o crédito lá, a administradora aplica o recurso do consórcio contemplado e ele vira uma previdência privada porque ele cresce mensalmente e o crescimento mensal é maior do que a parcela que você paga. Então, o primeiro passo de uma pessoa com visão estratégica é: vou ter uma carta de consórcio. Vou separar um recurso financeiro mensal dentro do meu orçamento para que eu possa ali ter algumas cartas de crédito. Então, esse é o primeiro passo. A inteligência comercial, como a Aline bem colocou agora há pouco, né? Exatamente. Pessoal, João Pessoa hoje está vivendo um momento de crescimento, eu acho que sem precedente. Nos últimos, desde que eu me entendo de adulto, né? Não falar de gente, mas de adulto, João Pessoa está um crescimento realmente, graças a Deus, muito grande, né? A Space é um dos grandes, a empresa está contribuindo por isso, agora a Eleva também do mesmo grupo e tantas outras construtoras, incorporadoras, o mercado hiperaquecido e grandes marcas mundiais trazendo as suas marcas associadas ao empreendimento e ser falado no polo turístico de João Pessoa com mais de 3,5 bilhões de investimentos. Exato. Ok, vocês respiram essa explosão todos os dias, né? Me fala um pouco qual é a sua visão com relação a isso, no sentido de que a estrutura da empresa, a estrutura da cidade, se ela está pronta ou está acompanhando essa explosão, e qual a sua visão macro com relação a esse crescimento, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Eu não falo ali, não no sentido de equipamentos, eu sei que vão ter grandes equipamentos, estruturas, enfim, mas em termos do dia a dia do paraibano. João Pessoa está nessa crescente e fantástica. A cidade, a gente consegue perceber que ela está também crescendo junto, está preocupada e buscando crescer junto. Então, não só o canteiro de obras de prédios comerciais, residenciais, mas a cidade está um canteiro de obra. São viadutos, são vias sendo inauguradas, né? Tudo isso trazendo um maior desenvolvimento para a gente. E quando a gente fala do polo turístico, né, aqui com bilhões investidos, a gente tem uma janela aberta para o mercado internacional, que também já existe aí a possibilidade de voos diretos para a Europa. Então, eu vejo que a cidade de João Pessoa, ela está crescendo, está se desenvolvendo, e a gente está tendo aí a possibilidade de grandes investimentos, não só no polo turístico, mas empresas renomadas, pessoas fora do país vindo para cá, e o futuro de João Pessoa vai ser uma cidade fantástica. Assim, tem seus desafios, como toda cidade tem o seu desafio, mas eu vejo que ela está se tornando uma cidade modelo. Ela pegou como modelo as cidades mais desenvolvidas e ela tem como exemplo para ela não cometer os mesmos erros. Então, ela tem essa possibilidade de fazer diferente, porque apesar da idade dela,
hoje é muito novo ainda esse boom imobiliário em relação às outras cidades aos arredores. E ela é uma cidade centro. Daqui com 2 horas eu estou em Natal, eu estou em Campina Grande, eu estou em Recife. Então ela acaba se tornando uma referência também nesse sentido de mobilidade. Eu posso estar em João Pessoa e através de João Pessoa visitar outras cidades ao redor. E com esse crescimento, né, grande de João Pessoa, os outros segmentos são consequentemente bem aquecidos, né? Exatamente. Hotelaria, gastronomia, serviços, Exato. turismo, enfim. Mas Aline cidadã, dona de casa, né, de família, quais são os reflexos que está tendo no seu dia a dia mesmo? É o trânsito. Hoje é o trânsito. trânsito. Por unanimidade vai ser o trânsito, né? Trânsito, né? Mas é como eu disse, A dor do crescimento. é a dor do crescimento. É a dor do crescimento. Porque E é uma dor boa, né? Exatamente. É uma dor boa. isso. A gente vai ter aí a inauguração de um dos viadutos da BR, né, que estava em obra, já vai ser liberado. Então, eu acredito que isso já vai melhorar um pouquinho aí o fluxo aí na BR. Altiplano, a gente teve aí a inauguração de uma via que dá acesso ao hospital universitário. Melhorou muito, mas a gente vê que já tem um fluxo intenso. Mas isso acontece porque todo mundo quer vir para cá e não tem assim, só pode vir, vem 10 em 10, vem de 100 em 100, não tem. Então, é natural que a gente tenha essa dor do crescimento, a gente vai sentir esse impacto nisso. De contrapartida, a gente vê a orla, todos os dias parece que está tendo um evento na cidade, a orla literalmente isso. movimentada. A gente está aí com um evento esportivo a nível Brasil, vai terminar esse brasileiro de vôlei, depois vem o internacional de vôlei. Fora as corridas de rua, né? Que tem quase todo esporte, exatamente. E a gastronomia também está assim um espetáculo. Eu moro no Aeroclube, né? Eu moro em frente à obra do Parque da Cidade, que era ali o antigo aeroporto, né? E a obra está lá, está acontecendo, está sendo feita uma via, né, por volta de todo o parque que vai dar acesso ao Bessa, sem precisar ir pela BR, sem precisar pegar aquele trânsito. Então a cidade está em movimento, está crescendo. Esse Parque da Cidade, eu acho que é a menina dos olhos de ouro, né? Porque vai ser uma coisa belíssima que está sendo construída ali, vai valorizar muito aquela região e com certeza vai valorizar ainda mais João Pessoa, trazendo mais qualidade de vida para todas as pessoas que moram próximas, principalmente. E você já sentiu ou percebeu que a população ela está se adequando a essa mudança? Ou seja, porque toda mudança existe adequações, adaptabilidade, né? Então, principalmente quem é mais antigo, né? Que tem uma idade mais avançada, ou seja, a população está se identificando, porque você vai na rua, você literalmente consegue enxergar, não, esse pessoal não é daqui. Né? E vai para o supermercado e já vê a ambiência diferente, não são pessoas daqui. Como é que você está vendo hoje, e navega dia a dia aí, você está bem, Cleico? A população está interagindo bem com esse crescimento? Eu vou pegar ainda o gancho do Cleito, quando ele citou o Aeroclube e o Parque da Cidade. Eu lembro quando eu oferecia imóvel. No Aeroclube, ninguém queria, porque ainda não tinha um certo desenvolvimento lá. Não tinha muita padaria, não tinha muito supermercado, não tinha muitas comodidades. E aí, com a vinda do Parque da Cidade, mais quem quer Aeroclube. Olha como mudou, como valorizou. Né? Só com a chegada do parque, quanto que valorizou. E aí, esse fluxo, esse movimento, já respondendo a sua pergunta, se as pessoas estão se adequando, sim. Eu vejo até lá no bairro onde eu moro, no prédio onde eu moro, antigamente a gente tinha aquele senhorzinho, aquela senhorinha que eles dependiam ali do rapaz da segurança que ficava lá na frente. Hoje ele já consegue utilizar o Uber, já consegue fazer um pedido de um delivery. Então eu já sinto que as pessoas com mais idade já estão também acompanhando essa modernização. E você, Cleito? Qual o principal impacto que você está sentindo no seu dia a dia em consequência dessa maravilhosa explosão, crescimento de João Pessoa? Pois é, eu moro no Aeroclube, né? Então eu tenho sentido bastante o trânsito, mas eu percebo que o pessoense, de um modo geral, é um povo acolhedor, né? E nós já temos esse
esse carisma das pessoas, né, do paraibano. Então acaba que tem essa diversidade do turismo, né? Muitos turistas passando, muitas pessoas vindo morar, e a receptividade é muito boa. Assim, todos os lugares que eu vou, eu encontro sempre com pessoas muito bem educadas, com pessoas que me tratam bem. Então acho que o paraibano tem recebido de braços abertos aí todas as pessoas que estão vindo. Em termos de perfil de clientes para o mercado imobiliário, além de você que convive todos os dias, em termos de percentuais, o mercado estrangeiro aqui, em quantos por cento mais ou menos você pode opinar ou dizer aqui no contexto geral? No espaço amostral, eu digo que uns 70% do mercado internacional está consultando João Pessoa e está investindo em João Pessoa. Mas em termos de vendas do VGV geral de hoje do imobiliário, você consegue dar um parâmetro, trazendo para os seus equipamentos, né, que você tem em mãos? A maioria é local, do sul? Não, ou tenho muita gente de Brasília, Rio. Eu tenho, como eu também trabalho com gestão de imóveis para temporada, eu tenho alguns proprietários que eles moram fora, são brasileiros, moram fora e investem aqui. Né? Então, assim, desse meu público eu tenho aí uns 70% que tem essa pegada. Ou mora fora do país, ou mora Brasília, Rio, e ainda não mora aqui, investe aqui. Mas com o polo turístico está atraindo muitos investidores internacionais. Você está tendo casos reais com você no sentido dos seus equipamentos? Aqui o Arkspace, por exemplo, alguns imóveis eu ainda não vendi para o mercado internacional. Mas João Pessoa está sendo cotada para ser justamente uma sim. cidade do mercado de luxo. Exato, né? exato. Em todo o sentido, até porque quando você tem um empreendimento de luxo, consequentemente, os serviços têm que acompanhar também o perfil desses clientes que consomem os equipamentos, né? os empreendimentos de luxo, normalmente o polo turístico. Né? Tem um produto que também é um diferencial, que é uma casa de praia na Ponta dos Seixas, que a gente recebe, inclusive esse final de semana a gente recebeu uma família que veio dos Estados Unidos e os noivos vieram casar em João Pessoa. Porque eles têm uma origem daqui e aí eles vieram casar e escolheram ficar nesse imóvel para realizar o casamento deles, não no imóvel, mas na região. Então, João Pessoa está sendo um resgate de pessoas que estavam fora, trazendo pelo crescimento que já está proporcionando, a qualidade de vida. Investe, vem para fazer um evento, Recebi recentemente 2 gringos também que vieram gerar conteúdos, falar de João Pessoa, conhecer a fundo João Pessoa, conheceram a culinária, conheceram a cultura e eles saíram encantados daqui. Disseram quanto que João Pessoa, assim, eles elegeram inclusive João Pessoa como a melhor cidade do Nordeste. Bacana. Porque eles se sentiram muito bem acolhidos, experimentaram as comidas, passeios, as praias, foi tudo muito interessante. E é o mercado internacional, né? Consumindo João Pessoa. Mercado, essa corretagem de alto padrão, com a estratégia de consórcio e planejamento, é um casamento perfeito, não? Com certeza. Porque o investidor, de um modo geral, que vai investir em imóveis de alto padrão, ele tem os seus outros investimentos, suas empresas, seus negócios. Então, se descapitalizar para investir não é uma boa estratégia. A melhor estratégia é você utilizar ferramentas na qual você consegue ter acesso àquele mesmo investimento, aquele empreendimento, sem precisar se descapitalizar. Então, o consórcio é a ferramenta ideal. E como você já deu uma aula aí de consórcio e planejamento, eu convivo com muitos empresários, não só aqui fora, né? Escuto muito as rodadas de negócio dele, e todos eles constroem apartamentos, constroem seus patrimônios, adquirem grandes empreendimentos usando o planejamento estratégico de cartas contempladas. Né? Exatamente. E não vou citar nomes aqui, mas grandes players do mercado nacional já falaram isso publicamente. Eu comprei aquele empreendimento de milhões através de carta de consórcio. Exato. Então, é muito comum hoje, na rodada de negócio, o consórcio ser realmente falado, citado, estimulado como uma ferramenta de planejamento para não usar do crédito do seu capital que está lá aportado. Né? Porque é um crédito barato, né? Um crédito barato. E antes não era usado por falta de informação, de conhecimento, né? Achava que era muito burocrático para poder
utilizar a carta. Até mesmo construtoras tinham um certo receio, porque achava que ia ter toda uma burocracia. Como o financiamento ele exige vários documentos, o consórcio também vai exigir vários documentos, né? Então, é tudo dentro do que é esperado, realmente, porque você está emprestando um valor e precisa saber exatamente a veracidade, tem que fazer essa curadoria para onde esse valor está indo. E vocês, como grande expert das áreas que você atua, consequentemente, vocês têm outras capilaridades de negócios também, ou atuações. O que é que vocês podem colocar aqui na mesa? Quem é a Lina, além de ser uma corretora de alto padrão? Quem é a Lina, além de ser presidente de uma das unidades do BNI? Quem é mais a Aline, essa mulher maravilhosa que sorri o dia a dia, que conquista seus clientes já com seu sorriso? A Aline é essa pessoa que sorri, vive com um sorriso no rosto, com otimismo, com determinação, que busca ajudar pessoas através do meu trabalho, através do que a gente faz. Sou paraense. Sou paraense, estou aqui em João Pessoa, vai fazer 5 anos. Vim através da minha filha, que passou na universidade. A princípio eu vinha sozinha, mas a Aline já é formada em matemática, foi professora, atuou na sala de aula. Também sou formada em educação física. Amo o esporte por muito tempo foi o meu hobby, a corrida, o treinamento funcional. Então, eu gosto desse movimento, eu gosto do movimento de estar sempre com pessoas. Então, tudo que envolve pessoas, eu gosto de participar. Os esportes que mais me atraem são aqueles em que eu faço no coletivo. Então, o beach tênis, o networking aí, né? A corrida, Qual o funcional. O esporte hoje que você de fato pratica, além do tradicional, que é para academia, um esporte Essa de é uma paixão? pergunta muito delicada. No momento eu não estou praticando. Isso até... Você já foi personal também, né? E aí falar que a gente não está praticando, né? Poxa, mas é isso, é algo que... É uma fase da vida que eu precisei dar uma estacionada, mas eu estou aquecendo os motores para voltar. Mas hoje eu pretendo voltar para o beach tênis. Eu sinto falta do beach tênis. Eu Maravilha. gosto. Eu também sinto falta da corrida. Eu sou um corredor, fiz maratona, fiz 7 meses maratona. Também tive que interromper há 2 anos e meio atrás por questões de saúde. Eu estou voltando também, mas nunca para, né? Eu nunca digo que a gente está recomeçando. A gente começa de onde parou. Ninguém volta do zero, né? Sempre digo. Eu digo que... Ninguém vai recomeçar do zero. Ninguém recomeça do zero. Você recomeça de onde você parou. Você adquiriu um conhecimento. O corpo tem memória. A memória muscular, a memória celular, tá tudo aí. Basta você ativar, que com certeza vai voltar o beach tennis com todo vapor. E você, Cleiton, além a sua história já contou aqui, quem é Cleiton além de ser um especialista, um entusiasta pelo network, que é uma pessoa que fala pelos olhos, aí o seu olhar muito forte. Quem é o Cleiton além do que você já colocou aqui à mesa? Rapaz, acho que eu sou um filho de Deus. A minha base de vida vem de uma filosofia espiritual muito antiga, que é a filosofia Hare Krishna. Eu fui monge, morei no templo durante alguns anos, morei no templo nos Estados Unidos. Eu vim para Campina Grande, eu vim estudar num seminário que na época se chamava Seminário Hare Krishna de Filosofia e Teologia. Então, desde muito jovem, eu conheci essa filosofia, eu tinha 14 anos de idade. Então, desde muito jovem, eu venho praticando a vida espiritual, esse contato com Deus, e levo isso no meu dia a dia, nas minhas relações pessoais, nas minhas relações comerciais. Então, acho que isso faz parte de quem eu sou, né? Essa conexão com Deus, essa conexão espiritual, de entender que eu sou uma alma espiritual e que Deus é a pessoa suprema, que está sob o controle de tudo, e que no dia a dia Deus está presente em todas as nossas conexões, em todos os nossos negócios. Então, às vezes a gente propõe e Deus dispõe, né? Então, essa visão espiritual é algo que faz parte de mim, faz parte de quem eu sou também. Somos seres relacionais. Deus nos criou para nos conectar e nos relacionar. Exatamente. E o maior networker que já existiu e continua
é Jesus Cristo, né? Ele separou 12 para se conectar com mais, se conectar com mais, se conectar com mais, e liderou com exemplo, né? E com a sua missão, sobretudo. Mas, uma pergunta para os dois, tá? Vamos lá. Nesse crescimento maravilhoso de João Pessoa, o que você, como profissional do mercado de alto padrão, no mercado imobiliário, espera, além, evidentemente, dos resultados financeiros de crescimento, mas o que é que você espera de João Pessoa, tanto do setor público, do empresariado, da população, para que João Pessoa, de fato, continue sendo uma cidade atrativa, que ela não perca a sua essência, mas, evidentemente, continue sendo a cidade acolhedora? Eu digo que é como se fosse uma engrenagem, né? Não adianta as construtoras investirem em moradia, investirem no crescimento da cidade através da moradia, as construtoras investirem em espaços empresariais, mas a gente precisa que todos os núcleos estejam alinhados para que essa roda gire de uma forma muito leve e segura, né? Que todas as entidades estejam atentas a esse boom, nesse crescimento, olhe para a educação, olhe para a saúde, olhe para a infraestrutura, mobilidade, segurança pública, né? Com o avanço, com o crescimento da cidade, a gente precisa estar com um olhar bem atento para a questão da segurança pública. Então, eu espero de João Pessoa essa cidade que vai crescer, mas que todas essas esferas estejam com um olhar bem atento para todos esses detalhes que perpassam de apenas uma cidade bonita, perpassam de apenas uma cidade em grande expansão, em crescimento, mas que ela precisa do básico, o básico bem feito, o saneamento, a segurança, tudo isso que eu já falei. Então, eu espero de uma cidade, como eu disse, modelo, uma cidade em que ela possa ser referência para as cidades que estão em desenvolvimento. E essa sua fala, né, é responsabilidade nossa como cidadão paraibano, de preservar, né, a cidade, preservar a cultura, a limpeza da cidade. Quando você falou aí da limpeza, eu estava lembrando pois aqui. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Logo que eu cheguei em João Pessoa, eu disse, João Pessoa é uma cidade muito limpa. Isso me atraiu muito, me chamou a atenção. Você vai no mercado público, você vai no terminal rodoviário, você vai no espaço de artesanato, que é um local que tem uma frequência de público. E é o tempo todo limpo, o chão brilhando. A orla tem sempre alguém varrendo, organizando tudo isso. Uma coisa que, assim, que nem tudo são flores, né? Que eu percebi de lá para cá, desde que eu cheguei, foi em relação aos dejetos dos animais. Como vem pessoas de fora, ainda não tem a cultura, mas quando eu cheguei aqui, a cultura, cada esquina tem um saquinho e existe esse investimento. Exato. Tem o saquinho lá, recolhe. Então, que os tutores possam continuar, ou quem não tem esse hábito que possa fazer isso. E não é colocar no pé do poste, é colocar na lixeira. Então, foi um impacto assim que eu senti. Com a chegada de novas pessoas, talvez não terem aderido a essa cultura. Então, assim, essa ponto de cultura atenção. que nós, como os moradores, cidadãos, paraibanos e aqueles que estão chegando, mantenha isso, porque é para poder a cidade continue crescendo e vai à praia, recolher o seu lixo. Exato. Eu tava passando numa esquina próximo da minha casa e reparei uma área verde assim, que tem algumas árvores e tal, e tava muito sujo. Algumas pessoas passaram, jogaram lixo. Eu falei pro meu filho, a gente vai voltar aqui, vamos convidar a mamãe e as irmãs, a gente vai voltar aqui com um saco de lixo, a gente vai limpar tudo isso aqui. Ele falou, não, mas não foi a gente que sujou. Eu falei, mas a gente vai fazer a nossa parte, a gente passa por aqui todos os dias, então vai ser um local muito mais agradável para nós e para todas as pessoas que passarem aqui se verem o local limpo. Vamos fazer isso em família? Ele falou, legal, vamos fazer. Então eu combinei com ele de ir lá limpar o ambiente que a gente passou. Já estendendo a sua fala, o que é que você espera de tudo isso, desse crescimento de uma pessoa como cidadão agora, que você é baiano, passou por São Paulo, morou nos Estados Unidos, já passou por várias culturas aí. O que você espera, você deseja, já que você é morador aqui, desse crescimento maravilhoso da nossa cidade? Eu já estou há bem, sei lá, acho que uns 15 anos aqui na Paraíba, né? Acho que conscientização, né? Acho que a palavra seria essa, conscientização. Boa. Então, tanto dos moradores quanto dos turistas, as pessoas que venham que tenham consciência do ambiente,
consciência de utilização do espaço. A experiência de morar, por exemplo, num país de primeiro mundo como os Estados Unidos é muito marcante, porque a primeiríssima coisa que você vê lá é a educação das pessoas, do trânsito, a educação das pessoas em relação aos ambientes públicos, a limpeza. Então, assim, é chocante. O choque cultural é muito grande, né? Então, o brasileiro, ele ter um pouco mais dessa conscientização de utilização dos espaços, dos ambientes, acho que tornaria, né, a convivência muito mais agradável para todos. Maravilha, que papo maravilhoso, hein? A gente pode continuar aqui. Se deixar, a gente fala até, né, Vai Cleiton? seguindo. Bom, eu queria que vocês, para finalizar e esse papo maravilhoso, deixasse para a nossa audiência uma frase, uma palavra, uma dica, um pensamento. Vou fazer melhor. Se vocês fossem tirar de vocês agora uma habilidade, um valor, né, um sentimento, para entregar para a nossa audiência aqui, o que é que vocês entregariam? Vai, Cleiton. Tem uma frase indiana que diz o seguinte: não há olhos iguais ao conhecimento, austeridade igual à veracidade, miséria igual ao apego, nem felicidade igual ao desapego. Uau, repete! Repete! Tá gravado, hein? Vai estar legendado, hein? Vamos lá. Não há olhos iguais ao conhecimento. O conhecimento espiritual, ou mesmo o conhecimento material, ele te dá uma visão muito privilegiada, ele te coloca em lugares diferenciados. Então, você buscar o conhecimento te coloca numa visão diferenciada. Não há olhos iguais ao conhecimento. A austeridade igual à veracidade. Então, você manter os seus princípios, os seus valores, é muito difícil, às vezes mesmo em determinados ambientes. Então, manter os seus valores é algo fundamental para nós. Austeridade igual à veracidade, miséria igual ao apego. Então, o apego, ele causa um certo sofrimento. E nem felicidade é igual ao desapego. Então, muitas vezes é mais fácil a gente se desapegar de certas coisas que não estão fazendo bem para nós, para que novas ondas surjam, novas fases, novos momentos, e a felicidade, consequentemente, ir lá florir no coração. Uau! Muito bom. Depois dessa, né? Eu posso dizer assim, tenha fé, tenha confiança, e tudo você pode naquilo que te fortalece, naquele que te fortalece. Então, seja luz por onde você for, trazendo todos esses princípios que o Cleiton acabou de trazer aqui pra gente. Não tem como ser diferente, a não ser que você sendo luz, você atrai luz para você. Então, que a gente seja forte, seja corajoso e esteja aberto ao novo. E o futuro é esse, é o nosso espaço. Quando a gente se abre para o novo, quando a gente se abre com pensamentos positivos, a gente atrai sempre o melhor. Então, muito obrigada, Valdemir, por esse momento que foi maravilhoso. Para a gente, para mim em especial, é uma satisfação sempre poder falar do ArcSpace, falar do mercado imobiliário, falar da nossa cidade de João Pessoa, porque eu já me sinto pessoense, então falar de João Pessoa para mim, eu até brinco lá em casa, eu digo, Senhor, não me castigue, mas eu acho que se eu tivesse que voltar, eu entraria em depressão, porque eu amo estar aqui, viver João Pessoa todos os dias para mim é um privilégio, sou muito abençoada e grata. Uau, que episódio, pessoal, hoje foi incrível, incrível. Aprendemos aqui um pouco sobre o consórcio, um pouco mais sobre a cultura do ArcSpace, ensinamentos aí pessoais de vocês. Obrigado, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, por compartilhar tanta história maravilhosa e ensinamentos. Tá bom? Obrigado. A casa continua aberta aqui no ArcSpace. E esse foi mais um episódio do SpaceCast. Esse foi mais um episódio do SpaceCast, o podcast oficial do Business Club. E aqui, tecnologia que conecta, é a estrutura que inspira e network como pilar. Eu sou Valdemir Ribeiro e te vejo aqui no próximo episódio. Até lá, valeu!